Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um estudo do ESD Tom 1. O tema de hoje é o retorno à vida corporal à infância. Bom, antes de iniciar, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, rogar o amparo da espiritualidade amiga, para que esse estudo se transcorra num clima de muita harmonia, de muita paz e entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá. O objetivo de hoje é justificar a passagem do espírito pelo estado da infância, né? Porque às vezes a gente pensa, por que a gente já não nasce então, já não nasce adulto, né? Seria mais fácil ou que seja uma passagem mais rápida, mais simples aí pela infância, né? Porque todo esse processo da infância é tão longo, né? Vamos entender então nesse estudo de hoje. Por que temos que passar pelo estado da infância? Né? Então, a gente tem um estado de transição, né? Ao reencarnar, o espírito ele perde a consciência de si mesmo e fica numa espécie de sono, né? Durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então, ele precisa ter, né, essa diminuição, essa simplificação, esse estado de latência, para que todo o conhecimento, o entendimento, simplifique, se acalme naquele momento ali da reencarnação, para que ele consiga passar por esse processo de reencarnação e nascer, né, num estado de infância, de pouco entendimento, aonde tudo vai se retomar. Então, o estado de perturbação, porque passa esse espírito no ato da encarnação, só aos poucos vai cessando e se dissipa totalmente com o pleno desenvolvimento dos órgãos, né? Então, esse processo de latência, o espírito fica nesse estado de perturbação, e depois da reencarnação, isso vai diminuindo, vai se dissipando, cessando, até que ocorra o pleno desenvolvimento dos órgãos, ou seja, até que a gente passe por todo esse processo da infância. Então, por isso que a personalidade ela vai se formando, esse processo de aprendizado, de entendimento, de retomada, né, da consciência do seu eu, de si mesmo, né? E isso vai acontecendo aos poucos, por isso que aos poucos a gente vai percebendo, a criança ela vai tomando uma certa identidade, uma certa atitude, né? Ela vai apresentando certas características à medida que ela vai crescendo e vai se desenvolvendo. E por que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? Né? Tem diversos motivos, né? O que a gente traz aqui? Primeiramente, é para estimular o interesse da mãe, né, da genitora, e provocar os cuidados de que há mistério. Então, não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, né, se a criança já nascesse sorrindo, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis, ou seja, se a criança estivesse sempre bem, sorrindo, tranquila, a gente não ia se preocupar muito, né, em saber o que ela precisa, se ela está com sede, com fome, com frio, né? Então isso é instintivo, é natural. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência, não é mesmo? E por que a espiritualidade superior afirma que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança? Bom, porque se acham ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então, ou seja, é isso que eu estou falando, né? Esse estado de perturbação, essa latência, estado de latência de toda a consciência, ele vai diminuindo, vai cessando ao longo do crescimento mesmo da criança. Então, ele é verdadeiramente criança, ou seja, ele não tomou conta de si ainda, né? Do seu eu, da sua identidade, da sua personalidade.
Então, existe mesmo essa ingenuidade, a criança realmente ela ainda não tem determinados entendimentos, conhecimentos, devido à limitação física também, né? Os órgãos vão se desenvolvendo, inclusive o cérebro, né? Falta ainda neurônios e conexões suficientes para que ela se torne ali na plenitude, né? Respeitando a nossa limitação material, mas na plenitude do indivíduo adulto, de pleno conhecimento, entendimento, esclarecimento sobre as coisas, sobre si mesmo, né? Vamos ver o processo do nascimento e a infância, né? Então, a gente tem o período de desenvolvimento da personalidade, nós temos o estado de repouso, que é nesse período o espírito é mais acessível às impressões que recebe, que é a infância. As transformações físicas seguem seu curso aliadas ao desenvolvimento intelecto-moral e surgem alguns fragmentos de memória de existência passada, né? Então, do nascimento à infância, tudo isso pode acontecer, né? É onde se desenvolve a personalidade à medida que o espírito vai saindo daquele estado de latência, aquela perturbação vai se dissipando e ele vai tomando conhecimento, vai tendo um certo entendimento de si mesmo, né? Da sua personalidade, dos seus gostos, as suas vontades e preferências, né? O período de repouso, nesse período, é que o espírito é mais acessível às impressões que recebe. Então, por isso é tão importante esse período inicial da infância de repouso, de latência do espírito, onde ele não está com a sua plenitude das suas ideias de independência, de conhecimento, e ele consegue absorver através dos pais, principalmente, né, dos educadores, essas impressões vindas da educação, dos valores, dos princípios que são ensinados, né? Então, por isso a importância você ter esse período de latência, de repouso do espírito nesse período na infância. Se não houvesse isso, seria muito difícil. É como você tentar ensinar, educar uma pessoa já adulta, já com os pensamentos formados, com as opiniões fixas na cabeça, né? Algo que é muito difícil de mudar. As transformações físicas também, elas vão ali em paralelo ao desenvolvimento intelecto-moral, né? Então, isso ocorre ao longo do desenvolvimento mesmo da idade, do corpo físico. E podem surgir também alguns fragmentos de memória, de existência passada, algo que você não sabe muito de onde vem aquele pensamento, aquela intuição, aquele sentimento, e as próprias forças atávicas, né? Aquilo que você tende a repetir, a fazer, sem entender muito bem o porquê que você age, pensa daquela forma. Então, é onde começam a surgir esses comportamentos, tá? E isso é do nascimento à infância. E aí vem a adolescência, né? O caráter real surge na adolescência, por isso muda um tanto de comportamento. Então é ali quando o espírito ele fala, cheguei, né? Então esse sou eu. E aí justamente muda bastante o comportamento comparado ali com desde o nascimento, a infância, né? Onde começam a assumir as verdadeiras personalidades, vontades, gostos, preferências, atitudes, né? Então, nós devemos educar os filhos, né, desde o berço, conversar com eles, né, desde pequenininhos, 4 anos, sem esperar chegar nos 12, 13, 14 anos. Ou seja, não é na adolescência que a gente vai parar e conversar. A gente começa com o diálogo, com a explicação, o entendimento, os ensinamentos, desde pequenininho. Claro que respeitando a limitação da idade, você não vai sentar e dar uma explicação complexa para uma criança que não entende determinadas coisas, né? Então você simplifica, você fala na linguagem dela, mas você não deixa de falar, não deixa de ensinar, né? Então isso é muito importante, porque é no período mais jovem, né? Na infância, preferencialmente até os 7 anos ali,
que a criança tem mais facilidade, mais abertura para estar absorvendo tudo isso. Depois ela já começa a criar uma independência, né? Já se acha mais dono de si, já se acha mais dono da verdade, começa a contra-argumentar e começa a mudar esse comportamento e vai dificultando a inserção das ideias, valores e educação que os pais têm para transmitir, né? Então, os frutos plantados na infância, eles serão colhidos lá na adolescência, tá? É repetitivo, é trabalhoso, né? Todo mundo sabe o quanto é cansativo, né? Educar crianças, porque a gente repete todos os dias, mas de fato, se você faz isso de forma leve, natural e entende que você está no caminho certo, chega uma hora que a transformação começa a acontecer, ou seja, você começa a colher de fato os frutos. De repente, um dia você não vai precisar falar e vai ver o seu filho fazer aquilo que você ensinou, aquilo que você educou, sem você precisar cobrar ou falar, né? Então, mas isso requer tempo. E isso requer você começar do início, do princípio, desde pequenininho, né? Não deixe para depois aquilo que você pode já trabalhar e transformar desde agora. Pequenas coisas, como responsabilidades e obrigações dentro do ambiente familiar, né? Cada um tem a sua tarefinha, o seu trabalho para fazer, ensinar a criança que o trabalho da criança é estudar e ajudar nas atividades em casa. Então começa desde pequenininho a colocar as coisas no lixo, ajudar a colocar uma roupa no cesto para lavar, a tirar uma louça e colocar na pia, a arrumar a cama quando levanta, né? Colocar comida para os bichinhos de estimação, enfim, tudo aquilo que, de acordo com a idade, a gente entende que é seguro a criança fazer, ela deve fazer e a gente deve cobrar. E a gente só deve dar as coisas que a criança pede, quer, depois que ela cumpriu com as obrigações dela, né? E isso é o processo natural para a criança entender que as coisas não vêm de graça na vida, que elas precisam merecer tudo aquilo de bom, de prazeroso, né? Elas precisam ter o merecimento, precisa vir do esforço delas, né? E isso é muito importante aprender desde pequenininho, porque às vezes você tem adultos, adolescentes achando que o mundo deve para eles, que tudo todos temos que fazer por eles, que eles não precisam fazer nada, tudo vem de mão beijada, né? Então, esse processo é um processo que vem da infância, esse entendimento, esse ensinamento. E aí vem o aperfeiçoamento, né? A delicadeza da idade infantil os torna brandos e maleáveis aos conselhos, como eu falei. Né? Nessa fase é que se pode retomar os caracteres e reprimir os maus pendores. Então, é isso que eu estava explicando, né? É essa delicadeza infantil, é esse momento que a criança ela é um pouco mais branda, mais maleável, ainda assim que seja uma criança mais teimosa, birrenta, mais difícil comparada às outras, ela ainda assim é criança, ela é infantil, ela é obrigada a obedecer, né? Ela não tem autonomia para bater a porta da casa e ir embora, como um adolescente pode ter, né? Como um adulto tem, de virar as costas e sair andando, ela não tem isso. Então, ela depende dos pais, ela depende de estar em casa. Ela não pode falar, vou embora então, vou fugir de casa. Vai fugir de casa, vai para onde? Você não tem nem 10 anos de idade, né? Então, esses argumentos, essa condição né, da infância nos facilita a impor determinadas coisas que precisam ser impostas quando o entendimento não vem, né? Para isso, o espírito reencarnante, ele conta com essa missão que os pais recebem de Deus. Que missão é essa? É a missão educadora dos pais, né? De conduzir esse espírito nessa nova etapa de aperfeiçoamento. Então, nós estamos aqui para passar por esse processo de aperfeiçoamento contínuo, né? É a oportunidade que a gente tem. E os pais fazem parte dessa missão,
porque são eles que vão imprimir em nós os valores, o caráter, tudo aquilo que a gente precisa aprender da forma certa, da forma correta. E, logicamente, os pais eles serão um dia cobrados por isso, né? Então, por isso que os pais, a missão educadora, a gente não pode negligenciar determinadas coisas, ou seja, às vezes a gente quer poupar muito os filhos de um esforço, de um aborrecimento, de frustração, e não devemos, esse é o caminho errado. A gente, na verdade, tem que colocá-los nessa situação de maneira natural, para que desde a infância eles aprendam a lidar com determinados sentimentos, né? A gente tem aí muito crescente o número de adolescentes, até de crianças com problemas psicológicos, necessitando de terapia, né, com depressão, alto índice de suicídio. Muito disso pode vir em função da dificuldade de lidar com os sentimentos, com a frustração, né, de não saber ouvir o não. Então, esse processo é desde pequenininho que a gente vai ensinando, né, explicando que é normal, é natural. Você está aborrecido, tudo bem, se acalma, né? Isso vai passar, isso aconteceu por isso, isso e isso. Então, amanhã, se você fizer diferente, não vai passar por isso novamente, né? Você pode mudar isso, e assim a gente vai conversando, vai explicando dentro da fase em que a criança está, né? Mas ela precisa passar por isso. Se os pais só falam sim para tudo, permitem tudo, a criança não vai ter limite. Um dia ela vai buscar esse limite fazendo coisas absurdas para chamar atenção, para buscar limite mesmo, porque ela não teve isso na vida, né? Se este filho vier a sucumbir por culpa, né, dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda. Então, é muito melhor a gente colocar, agora que o filho está próximo, né, tá aos nossos cuidados, colocar ele nessa situação para passar por essas dificuldades, né, essas frustrações, limitações, provações que a gente coloca ali a criança, por exemplo, não dando tudo que ela quer. Às vezes a criança quer muitas coisas, você fala, não, não é assim que funciona, né? Você não pode querer tudo, ter tudo, tudo tem limite, né? Você já tem determinados números de brinquedos, você precisa brincar com o que você tem e não querer mais do que o que você tem, e assim por diante. E com isso a criança vai aos poucos aprendendo. Agora, se a gente não coloca esses limites, ela vai aprender na fase adulta de uma forma muito mais difícil, né? Vai aprender com as frustrações no mundo, que a gente não vai estar ali sempre ao lado para pegar no colo, para proteger, né? Ela vai ter que se virar sozinha. Então é muito, muito pior. E no caso daqueles pais que se empenham e mesmo assim os filhos sucumbem, né? Qual a punição para eles, para os pais, em termos de responsabilidade? Bom, nesse caso, a gente tem a consciência tranquila de que a gente fez o nosso melhor, né? A gente fez tudo que a gente podia, mas todos têm o livre-arbítrio e às vezes, mesmo a gente fazendo, às vezes na, quando na fase adulta as escolhas não são bem feitas, né? Então, os pais eles não devem sentir-se responsáveis pelo transviamento do filho, né? Porém, quando quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho, né? Então, quando você tem um filho com uma dificuldade um pouco maior, com uma propensão um pouco maior a se desviar, né? Logicamente, o seu esforço vai ter que ser maior, né? Não é igual a um filho mais tranquilo. E, obviamente, quando você obtém sucesso, né? Quando o filho se desenvolve e faz boas escolhas na vida, obviamente o mérito é ainda maior para os pais. Pode-se considerar como missão a paternidade? Sem dúvida, né? É como eu falei, a missão educadora dos pais. É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever
e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, assim, é uma missão muito bonita, muito importante, porque disso depende o futuro das gerações, das nações, porque o futuro é feito de pessoas, pessoas que foram educadas por pais que receberam essa missão. Então, se cada pai levar isso verdadeiramente a sério, fazer o seu melhor, abrir mão às vezes daquele momento, né, que quer ficar ali tranquilo, relaxado, descansando, vendo um filme, mexendo no celular, enquanto a criança está lá vendo o seu desenho ou o seu celular também, o seu tablet. Esse é o caminho mais fácil, né? Porém, não é o mais adequado. O mais adequado é aquilo que o filho busca em nós, né? Nos pais. O que ele busca? Ele busca carinho, afeto, atenção. Então, muitas vezes o filho fica perturbando ali o tempo todo mesmo, falando, quer conversar, quer brincar, quer fazer uma atividade, e muitas vezes a gente fala não, né? Então, a gente tem que rever um pouco isso, porque, na verdade, o que a criança quer é aquilo que é mais simples, é a nossa atenção. E a gente tem que evitar um pouco isso de deixar a criança no celular, no tablet, no desenho o tempo todo, né? Isso faz muita diferença. Quando a gente não precisa estar o dia todo fazendo isso, mas quando a gente dedica esse tempo, essa atenção, né, desse tempo que a gente tem fora do horário de trabalho, mas um tempo que é dedicado com bastante empenho, a qualidade desse tempo faz muita diferença. Né? Tem pais que são às vezes um pouco superficiais, brinca ali mais ou menos e já logo despacha o filho ali para fazer outra coisa, né? E isso não é legal. Realmente é importante a criança se sentir amada, se sentir importante, sentir que ela tem a atenção dos pais, que os pais olham para ela e verdadeiramente escutam, né? Não ficam ali respondendo no automático. Então, isso são coisas mínimas que fazem toda a diferença, vai ensinar para a criança o respeito ao outro também, ao próximo, né? Quando o outro estiver falando, ela também vai aprender ali que ela precisa prestar atenção no que o outro está falando e não simplesmente só querer falar e não querer ouvir, né? E tudo isso faz muita diferença, é muito importante. A gente tem que se esforçar, né, para conseguir driblar o cansaço, a rotina, os horários e realmente dar esse momento de atenção que os filhos tanto precisam, tá? Porque muitas das vezes, na hora que você vai querer fazer isso, pode ser tarde, pode ser um momento em que ele já não tem mais o interesse, ele já não é mais tão criança, ele pode estar numa fase ali de adolescência e querer buscar, né, o que é natural, amigos de fora. Então, quando isso acontece, aí já passou aquele momento, não adianta você ficar ali forçando, insistindo em querer dar alguma coisa que naquele momento não é mais o momento que ele precisa, ok? Quais são as limitações, né? Durante a infância não há possibilidade de livre manifestação do espírito, tá? E isso ocorre porque os órgãos da inteligência ainda se encontram em desenvolvimento. Então, como eu falei, né, esse estado de latência, esse estado de perturbação, de limitação, ele vem também em função da limitação física do organismo, né? Então, o cérebro, os órgãos ali da inteligência, ele não está em condições para que o espírito possa se manifestar de maneira plena e livre, né? Então, somente depois do desenvolvimento do organismo, né, da infância para a fase mais adulta é que a criança, que o espírito ele vai conseguir, né, aos poucos sair desse estado de perturbação, de latência e ir retomando as suas manifestações, as suas possibilidades aí. A infância ocorre em todos os mundos?
né? Ela é universal? A resposta é: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Né? Então, no caso, né, nós somos espíritos aí de terceira ordem, nós necessitamos, né, desse processo de provas e expiações para desenvolvimento, e esse processo da infância ele necessita ser um pouco mais longo, justamente para que haja esse entendimento, esse aprendizado, para que haja esse período para a gente receber essas impressões, né, dos pais, dessa missão educadora que os pais têm, de estar nos corrigindo mesmo, de fato, né, para que a gente tenha esse processo. Então, isso é diretamente proporcional à evolução do espírito, né? Espíritos que já estão numa fase de evolução maior, mais evoluídos e desenvolvidos, não necessitam tanto dessa fase de correção, de aprendizado, tá? Que é a infância. Bom, e a interrupção, né, da vida na infância, né? O que isso significa? Bom, com a morte da criança, o espírito ele não retoma sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. Sobre a interrupção da vida na infância, né? Com a morte da criança, o espírito não retoma sua lucidez primitiva, enquanto a separação não estiver completa, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo, tá? E a curta duração da vida da criança, ela pode representar para o espírito que o animava o complemento da existência anteriormente interrompida antes do momento em que deverá terminar. E sua morte, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, muitas das vezes, né, essa curta vida, né, a duração curta aí da vida de uma criança, ela vem justamente devido a isso, né, complementando aquele tempo de uma vida que foi interrompida antes de quando ela deveria terminar, tá? E, obviamente, para os pais, isso vai ser uma aprovação, uma expiação, tá ok? O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Ela recomeça uma outra existência, né? Ela vai reencarnar, vai passar pelo processo do plano dela de reencarnação, de entendimento e vai recomeçar uma outra existência. Então, pessoal, para resumir tudo isso, né, que eu apresentei, a gente tem aqui o último slide que conclui e resume qual que é o principal objetivo, utilidade aí de passar pelo estado da infância, né? Então, o encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período ele é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, né? Então, o principal objetivo da infância é esse, é permitir que o espírito encarnado, ele nesse processo em que ele fica mais acessível durante a infância, para receber essas impressões, os valores, toda a educação que ele necessita para o seu adiantamento, né? Esse é o principal objetivo. Se não houvesse esse período de infância, seria muito difícil o espírito ter essa facilidade aí de receber todo esse ensinamento, de ter esse entendimento daquilo que ele precisa evoluir e melhorar, ok? E, obviamente, a missão educadora fica a cargo dos pais, daqueles que educam, que criam, que cuidam da criança na infância, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Fica aqui meu agradecimento pela paciência e atenção de vocês, tá? Vamos fechar nossos olhos agora e agradecer por esse momento em que a gente pôde estudar, né, mais esse conceito, ter esse entendimento a respeito da doutrina espírita, né, para que possa ser útil no nosso dia a dia, para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente precisa fazer para a nossa evolução. Então, agradecer a Jesus, né, por toda essa luz que nos é dada, para que a gente tenha o correto entendimento
dessas palavras, ok? Em nome de Jesus, graças a Deus. Obrigada.